Sou Alexandre Borges e os demais, o Rafael e a Pamela. Excelente pergunta, muito boa, parece espinhosa, mas ela não é, ela é muito concreta. E graças a Deus, para responder isso também, nós tivemos a alegria de fazer um curso sobre isso. Tivemos um curso aqui sobre o problema da canonização. Vou levantar dois problemas, para o senhor ver como a coisa é intrincada. Imagine que nós respondêssemos: não entra infalibilidade, portanto, doutrina certa, quando o Papa diz que alguém é santo, porque canonização é declarar que alguém é santo ou beato, mas sobretudo santo. Não entra. A gente vai se perguntar, para que serve então? Porque se não entra infalibilidade é como a minha opinião ou a sua. Outra problema, se disser, não entra infalibilidade. O senhor, por estar perguntando isso a outras pessoas, podem levantar certos problemas do passado, que houve isso, que houve aquilo, tal santo que era comemorado e não é mais, essas coisas existem historicamente. E agora, como é que a gente vai sair dessa, seu Alexandre? Então é muito simples. Não há um parecer definitivo dos teólogos, mas o mais provável é o seguinte: a canonização é um processo, tanto é que se diz que é um processo de canonização. É aberto um processo. Como todo processo, se no caminho desse processo tem algum erro essencial, o resto do processo está comprometido e deixa de ser válido o processo. Então, por exemplo, começa a se dizer sobre as virtudes de fulano de tal, que ele fazia tal coisa, fez tal outra, exerceu tal milagre e tal outro. Só que, na verdade, não foi assim. Há um erro de pessoa. Não se está falando sobre aquela pessoa, se está falando sobre uma pessoa imaginária. A partir daí, o processo já está viciado. O processo já não tem mais valor, porque houve um erro essencial. Agora, problema pior que pode levantar, mas o Papa, quando ele diz, declaramos, etc., que seja inscrito, eu não me lembro a fórmula exata agora. Não entrou em infalibilidade, ainda que no processo tenha tido algum problema? Veja um matiz. Na fórmula, o Papa diz: tendo sido estudada a vida do servo de Deus tal ou do beato tal, declaramos, etc., etc. O Papa está confiando nesse processo. Se houve um erro nesse processo, está invalidado, porque o Papa confiou nesse processo. Então pode haver muitas coisas que invalidam o processo. Então, em suma, em conclusão, aonde nós chegamos? Quando o processo é estrito, rígido, como disse o Padre Lucas, que segue as normas da Igreja e depois chega até o Santo Padre perfeito, limpo, o Papa coroa aquilo e entra o Espírito Santo ali e não tem erro. Se no processo houve alguma falha, seja acidental ou culpada, digamos que pudesse haver, aí provavelmente não entra a infalibilidade. Espero que esteja claro, é um problema delicado, mas é o parecer mais comum dos teólogos hoje em dia, dos canonistas, dos que estudam essa matéria. E de tal maneira é sério e é rígido esse processo, que acho que inclusive no primeiro dia, seu Tiago, se não me engano, me comentou que alguém tinha perguntado o que é exatamente o advogado do diabo. Isso mesmo, padre. De tal maneira é sério esse processo que a própria igreja procura colocar um teólogo ou um canonista muito seguro que vai procurar com lupa todos os elementos da vida daquela pessoa que está sendo analisada, que está em processo, vai procurar todos os elementos que poderiam vir a ser argumentos em contra da santidade dessa pessoa. Por quê? Porque de tal maneira a igreja quer dar uma posição segura que ela mesma, a igreja, para assegurar a declaração do Papa, ela vai colocar alguém já a priori contra. Exatamente. Então, de tal maneira, a igreja procura que esse processo seja sério. Quando acontece, porque claro que pode vir a acontecer desse processo não ser sério, como respondeu o Padre Rodrigo, e a conclusão é, claro, a invalidez daquele processo todo, mas não é o Papa que vai fazer esse processo. Ele tem os seus teólogos, tem os seus canonistas, tem todas as pessoas que cuidam desse setor. Não sei se isso está claro, Sr. Tiago. Sr. Tiago, acho que por enquanto o que nós temos a dizer sobre isso, não sei se o Padre Felipe... Acho que está excelente a resposta, me pareceu que... Eu acho que foi bem atendido. Sr. Gonçalo, veja o seguinte,
A doutrina católica, sobretudo São Tomás de Aquino, ensina que toda obra de uma alma batizada em estado de graça, portanto, na amizade com Deus, tem 3 alcances. Essa obra tem alcance meritório, satisfatório e impetratório. Nossa, que difícil, né? Mas veja o seguinte, quando um aluno está numa sala de aula, tem um ótimo professor, e a professora se esforça, prepara a matéria e dá uma aula excelente para o aluno, e o aluno se esforça, está disponível, está desejoso de aprender, e faz uma prova que tira nota 10. Primeiro, ele mereceu aquela nota. É um alcance meritório, mas também satisfatório, porque ele pagou um dever de justiça à professora. E também impetratório, no fundo, ao tirar 10, no fundo ele está dizendo à professora, por favor, me ensine mais. Interessante. Eu acho que é isso. Mas, veja o seguinte, quando uma pessoa, uma alma sofre, ainda que por culpas próprias, mas sofre com amor, sofre com resignação, sofre com desejo de punir, pode ter um efeito justamente satisfatório de pagar as penas próprias. Mas claro que tem valor. Tem valor. Às vezes, tem até mais valor do que aquela pessoa que nunca pecou e recebe sem muito amor. O que importa em um sofrimento com culpa ou sem culpa é uma fórmula chamada amor. Basta ter amor que tudo transforma. Interessante, uma definição de São João da Cruz. O que é oração? São João da Cruz dizia, oração é a respiração do amor. A respiração da alma de amor. Então, se a pessoa sofre com amor, claro que tem méritos. Tá bem, Sr. Gonçalo? O Sr. Gonçalo se identificou, é do Peru. Perú, Nossa, que bien, que bien. assistindo. Es una alegría muy grande tenerlos aquí los peruanos entre nosotros, ¿no? Temos paraguaios também, Paraguaios. mexicanos, equatorianos. Nossa mãe. Hagan las preguntas que quieran, sin problemas. Muito boa pergunta. Aqui há um pequeno matiz na pergunta que nós precisamos esclarecer para ter tudo bem claro. Não é que a igreja permite que algumas igrejas protestantes batizem. A igreja só permite que batizem aqueles que estão em comunhão com ela. Claro. Comunhão verdadeira com ela. A igreja reconhece a validez de algumas Do batismo. do batismo de algumas denominações protestantes. Por exemplo, dá um exemplo muito claro que está no Código de Direito Canônico, que é o batismo luterano. Vale. Se uma pessoa foi batizada luterana e depois se converte para a Igreja Católica, essa pessoa não precisa ser batizada porque já valeu. Por que vale? Por incrível que pareça, é por um erro, por uma heresia de Lutero. Lutero é da tese de que só a fé basta, sola fide. Para ele, nem sequer o batismo é necessário para a salvação. Só a fé e mais nada, nem as obras, nem nada. Há uma série de matizes sobre isso, mas não é o caso de colocarmos aqui. Vamos tratar sobre o batismo. Mas ele manteve o batismo, ele cancelou vários sacramentos, manteve o batismo. Por quê? Porque já é tradição, isso daí é difícil de cancelar, vamos manter o batismo porque é tradição. Por que manteve por tradição, valeu? Porque era uma herança da Igreja Católica, que já vinha desde Nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, atravessando os séculos. Como ele assumiu, pelo fato de ser tradição, teve valor, porque no fundo faz o que a Igreja faz. Exato. E existem denominações católicas, entre aspas, que não vale o batismo. Por exemplo, católica brasileira. Está no Código de Direito Canônico, a Igreja Católica Brasileira, o batismo não é válido. Muito provavelmente não é válido. Está clara a pergunta? Imagino que a resposta é exatamente essa mesmo.